A paz do Senhor a todos. No nosso momento EBD de hoje, vamos tratar da lição de número 7, que tem por título A Bíblia Transforma Pessoas. Ponto número 1, vamos tratar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é um livro divinamente inspirado que expõe aos homens as duas portas que dão acesso à eternidade. No capítulo 7 e o versos 13 em diante do livro de Mateus, Jesus aponta dois tipos de porta: uma porta larga, que é a porta que conduz o homem à condenação, e a porta estreita, que conduz o homem à salvação. Essas portas que Jesus expôs no texto está falando do destino do homem, do seu destino eterno, que é o destino que o homem escolhe ainda em vida. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, vamos entender que tudo, exatamente tudo, está patente aos seus olhos. Ou seja, a palavra patente vem do grego trakelos, ou trakelos, que significa garganta. E quando os animais eles eram oferecidos, eles passavam pelo um corte, uma incisão na sua garganta, na sua traqueia, através do cutelo, um material parecido com esse que está aparecendo na imagem, e ele tinha a sua garganta exposta, colocada para fora, e todos viam. Assim, a palavra de Deus ela expõe os nossos defeitos, e também vai expor nossas virtudes. Nada do que fazemos está encoberto à palavra de Deus. Tudo está patente a ela. A Bíblia, ela anula os conselhos do mundo. Nós vivemos em meio a batalhas. Entretanto, em nossas batalhas, não necessitamos de poder bélico material, pois a nossa luta ela é de ordem espiritual, como Paulo deixou escrito na carta aos Efésios capítulo 6 e o verso 12, que a nossa luta e também as nossas armas, elas não são materiais. Nós não precisamos de poder bélico material para enfrentar as nossas lutas, mas precisamos das armaduras de Deus, Precisamos estar espiritualmente fortes para vencer essas lutas, pois essas lutas elas se processam no âmbito espiritual contra as hostes infernais da maldade. A palavra de Deus ela também denuncia as obras infrutíferas da carne, ou seja, as obras sem frutos, como está também descrito no livro de Efésios 5 e 11, que fala que nós não devemos nos comunicar com as obras que não têm frutos da carne, mas antes devemos condená-las. Também a Bíblia ela condena as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos abordados também por falsos mestres, como Paulo disse no capítulo 1, verso 8 do livro dos Gálatas, que se alguém ou ele
ou até mesmo um anjo do céu pregasse outro evangelho além daquele que já tinha sido anunciado, fosse anátema ou amaldiçoado. Por isso que se faz necessário o exame, a meditação das Escrituras. A palavra examinar significa investigar. A palavra meditar significa refletir. É por isso que se faz importante estudarmos a palavra de Deus, para não sermos presa fácil para falsos ensinamentos. A Bíblia, ela nos torna humildes. A palavra humildade, segundo Orlando Boyer, é a virtude com a qual manifestamos os sentimentos de nossa fraqueza. Ou seja, a humildade nos faz expor as nossas dificuldades, nos faz expor o nosso estado. Deus, Ele ama e concede graça aos humildes, aqueles que se submetem, que se sujeitam à sua vontade. Sujeitar é da ideia de obedecer. Pois, como está descrito no livro de Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, que Deus ele resiste a quem é soberbo, porém ele dá graça aos humildes. E o maior exemplo de sujeição e de humildade foi o próprio Cristo, como está descrito no livro de Filipenses 2, 5 ao 11, que o apóstolo Paulo escrevendo diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Nem quando ele estava naquela aflição no jardim, ele prevendo, viu o que passaria, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas em sua humildade, em sua sujeição à vontade do Pai, ele disse: todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E por fim, a humildade, ela precede a honra, como está descrito no capítulo 15 e o verso 33 do livro de Provérbios. Aquele que se sujeita a Deus, que é humilde, que considera aos seus irmãos superior a si mesmo, essa sua virtude que vem de Deus, que o homem deve procurar, ela precede, ou seja, ela vem antes da honra. O Altíssimo, ele não tolera a soberba humana, muito menos a rejeição aos preceitos santos de sua palavra. A Bíblia expõe o nosso estado miserável sem Cristo. Sem Cristo, vivíamos num charco de lodo, destinado à morte física e à morte espiritual. Mas também glorificamos a Deus, que Ele expõe também o seu estado incomparável de amor. Ou seja, expõe que Cristo, mesmo o homem pecando, mesmo o homem sendo seu inimigo com as suas obras e atitudes, Cristo ele expõe o seu amor quando João escreveu dizendo que ele quer, que é o seu desejo, que todos se salvem, que ninguém se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja.